Graças a Pai, meus amados irmãos, boa tarde a todos. Deus nos abençoe, né? Boa tarde a todos vocês. Que o Senhor Jesus continue derramando da sua graça e do seu Espírito Santo sobre nós. Nesse momento, nessa tarde, eu queria meditar com vocês acerca de um assunto muito importante. Acerca de um assunto muito importante. E esse assunto que eu queria meditar com vocês nessa tarde de reflexão bíblica era como deve ser lida a palavra de Deus. Como deve ser lida a palavra de Deus. Não é de qualquer maneira que nós devemos ler a palavra do Senhor. Então é muito importante que nós possamos meditar nisso. Nós não devemos ler a Bíblia como se lê um gibi. Nós não devemos ler a Escritura Sagrada como se lê um jornal, ou uma revista, ou uma bula de remédio. Mas nós devemos ler a palavra de Deus de maneira muito diferente. A Bíblia, ela é a palavra do Senhor. A Bíblia, ela é a própria voz de Deus falando aos nossos corações. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus. Deus inspirou os homens. Ele soprou no coração dos homens tudo aquilo que ele quis que fosse escrito. Então, tanto o Antigo como o Novo Testamento formam uma unidade só. O Antigo e o Novo Testamento formam uma unidade só. Então eu pergunto, como deve ser lida a palavra de Deus? A resposta é: as Sagradas Escrituras devem ser lidas com uma alta e reverente estima por elas. A palavra de Deus deve ser lida com a firme convicção de que elas são a própria palavra de Deus e que somente Ele pode nos habilitar a entendê-la ou entendê-las. Nós devemos ler a palavra de Deus com o desejo de conhecer, e não só de conhecer, mas de crer e de obedecer à vontade de Deus nelas ou nelas reveladas. Nela revelada. Devemos ler a palavra de Deus também com perseverança e atenção ao seu conteúdo e abrangência. Devemos ler a palavra de Deus com meditação, aplicação, abnegação e oração. Nós devemos ler. Então nós vamos ver alguns textos aqui da palavra de Deus que tem a ver com esse assunto que eu estou tratando agora. O tema de hoje à tarde é: como deve ser lida a palavra de Deus? Com meditação, com aplicação, com abnegação e com oração. Deve ser lida com muita reverência e com autoestima por ela, com a firme convicção de que elas são a própria palavra de Deus e que ela é a palavra de Deus que nos habilita a entendê-las. Nós devemos ler a palavra de Deus, crer nelas, obedecer à sua vontade revelada. Pois é a palavra de Deus, é a lei do Senhor. É a lei do Senhor. É pelo fato de nós muitas vezes não lermos a palavra de Deus com atenção, ou com reverência, com autoestima, com temor e tremor, é que muitas vezes a gente lê como se estivesse lendo qualquer coisa. E a Bíblia, ela não deve ser lida como qualquer coisa, como um jornal, que você lê hoje o jornal e amanhã esse jornal não tem nenhuma validade.
Você lê a palavra de Deus hoje, lê amanhã, lê depois a palavra e ela permanece atual e poderosa para transformar as nossas vidas. Então veremos aqui alguns pontos importantes de como deve ser lida a palavra de Deus. Primeiro, devemos ler as Escrituras com alta e reverente estima por elas. Veja, Salmo 19, verso 10. O que é que diz? Salmo 19, verso 10. A palavra de Deus, né? São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Boa tarde aí a irmã Clécia Dias e também boa tarde aí a Glaucio. Deus abençoe Glaucio e Clécia Dias. Eu vou pedir, se for possível, crie uma sala aí e chame mais pessoas também para ouvir. Você pode criar uma sala e pode convidar pessoas para também participar da nossa reflexão. O tema de hoje é como deve ser lida a palavra de Deus. Deve ser lida com meditação, aplicação e abnegação. Pai do Senhor, irmã Clécia Dias, e a Glaucio também. O Salmo 119, 10 fala que a lei do Senhor ela é perfeita e ela restaura a alma. E o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então nós devemos, em primeiro lugar, ler as Escrituras com alta reverência. Com muita reverência. Também devemos ler as Escrituras crendo firmemente que elas são a palavra de Deus. Veja, Lucas capítulo 24, verso 45. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 45. O que é que diz? Logo no finalzinho do Evangelho de Lucas. O que é que diz? Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então devemos ler em primeiro lugar as Escrituras com alta e reverente estima por ela. Segundo, nós devemos ler as Escrituras crendo em nosso coração que elas são a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser lida, crida, obedecida, meditada. Nós devemos meditar na palavra de Deus e também aplicar. A fase da aplicação da palavra de Deus, meus amados, é a fase mais importante, é a parte mais importante, é a parte que você vai aplicar a palavra de Deus no seu coração. Pois veja, em terceiro lugar, ao lermos a Bíblia, devemos entender que somente Deus é quem pode nos capacitar a entendê-las. Somente Deus é capaz de nos fazer entendê-la. Como? Com base no que nós lemos aqui em Lucas, capítulo 24 e versículo 45. Vou ler de novo. Então Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu não sei se vocês se lembram do etíope. Então o etíope, na realidade, o etíope estava numa carruagem. E de repente, Filipe ele foi levado para um determinado local. E o Espírito Santo guiou Filipe para entrar naquela carruagem para ajudar um etíope. Interessante que nessa passagem, lá em Atos, o etíope estava lendo a palavra de Deus justamente no capítulo 53 de Isaías. Aí a pergunta de Filipe perguntou o seguinte para o etíope: entendes o que leis? Aí ele respondeu: não tem quem me ensine. E de repente, Filipe
ele passou a explicar a palavra de Deus, Isaías 53, que era a passagem que o etíope estava lendo, e Filipe, com muita precisão e com a graça de Deus, aplicou esse texto apontando para Jesus. E foi aí que o etíope compreendeu a palavra de Deus, porque alguém cheio do Espírito Santo e com a graça do Espírito Santo, com a capacidade de interpretação correta do Espírito Santo, foi que ele ensinou, interpretou corretamente aquela passagem no capítulo 53 de Isaías para aquele homem etíope. E com certeza ele foi batizado e voltou para a Etiópia, com certeza, conhecendo aquela passagem, conhecendo as Escrituras, compreendendo ela profundamente, e ele voltou, e com certeza aquele homem provavelmente fez muitos discípulos. Então, nós devemos, meus amados, ler a palavra de Deus de maneira correta, interpretá-la de maneira correta. Por exemplo, devemos ler a Bíblia com o verdadeiro desejo de saber e de obedecer à vontade de Deus nela revelada. Veja, devemos ler a Bíblia com o verdadeiro desejo de saber e de obedecer à vontade de Deus revelada. Então, está aqui em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 17, Deuteronômio 17, dos versos 19 a 20. O que é que diz aqui? Deuteronômio, capítulo 17, 19 a 20. O que é que diz? E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, ou seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estatutos, e estes estatutos, para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, aqui são instruções para guardar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Guardar, viver e obedecer a palavra de Deus. Então nós devemos ler a Bíblia com o verdadeiro desejo de saber e de obedecer à vontade nela revelada. A palavra de Deus deve ser lida com perseverança, com muita perseverança. E vamos abrir lá em Atos 17, 11. No livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e verso 11. O que é que diz? Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Veja, eles examinando as Escrituras, eles receberam a palavra de Deus com toda a avidez e examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eles estavam examinando as Escrituras para ver se de fato o que Paulo estava falando estava com base na palavra de Deus. Então, devemos ler a Bíblia com perseverança. Devemos prestar atenção ao conteúdo e à abrangência das Escrituras para assimilar o seu verdadeiro significado. Veja, Atos capítulo 8, versículo 30 e versículo 34. O que é que diz?
Atos, capítulo 8, versículo 30. O que é que diz? Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreende o que vens lendo? Aí o versículo 34 diz o seguinte: então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Está vendo? Então nós devemos prestar atenção ao conteúdo e à abrangência das Escrituras para assimilar o seu verdadeiro significado. Nós devemos aprender, irmãos, a ler a Escritura. Eu vou repetir. Nós devemos ler a Bíblia com meditação, aplicação, abnegação e oração. Nós devemos ler a Bíblia com reverência e com autoestima por ela, pois ela pode nos habilitar a entendê-las. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Muitas vezes você lê algo do Novo Testamento, você vai compreender ela à luz do Antigo Testamento. Muitas vezes você vai ler algo do Antigo Testamento e você vai entender no Novo Testamento. Então a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então nós devemos nos aprofundar nela. A palavra de Deus também deve ser lida em espírito de meditação. E é isso que falta em nós. Nós devemos ler a Bíblia com espírito de meditação. O que é que diz o Salmo 1, verso 2? Veja só. Salmo 1 e versículo 2. Muito claro. É um texto que nós conhecemos. Diz o seguinte: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus de dia e até de noite, mas nós não meditamos, a gente só faz ler. A Bíblia é para ser lida, crida, obedecida, e nós devemos meditar nela. Meditar é pensar o texto, é ruminar o texto. Nós devemos ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, meditando nela, meditando com profundidade. A Bíblia, ela é muito profunda. Então, Salmo 1, verso 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e medita de noite. Medita de dia e medita de noite. Você precisa ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, mas você precisa meditar nela. Você precisa meditar na palavra de Deus. Boa tarde a Carlos Cícero Santos, que Deus te abençoe. A Carlos Cícero. Então, meus amados, leia a palavra de Deus em espírito de meditação. Medite com profundidade na palavra. Apenas tem gente que lê a Bíblia, mas não medita. Lê de manhã e esquece o que leu. Aí chega à tarde, chega à noite e não se lembra da palavra que leu, não medita na palavra de Deus. Quando a gente medita na palavra de Deus, isso vai nos ajudar a nós examinarmos o nosso coração. Examinar a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, à luz daquilo que nós lemos. Aí você pergunta: será que eu estou cumprindo a palavra de Deus? Será que eu estou de fato sendo fiel à palavra de Deus? Será que a palavra de Deus está mudando meu coração? Está mudando a minha vida? Está mudando a minha realidade? Será que eu consigo ver o mundo, ver os acontecimentos à luz da palavra de Deus ou à luz dos meus próprios olhos? Então, nós devemos aprender a ler a palavra de Deus de maneira correta, não é? Nós devemos ler a palavra de Deus de maneira correta. Nós devemos, eu vou só recapitular
como é que nós devemos ler a palavra de Deus? Primeiro, nós devemos ler as Escrituras com alta e reverente estima por ela. Segundo, devemos ler as Escrituras crendo firmemente que elas são a palavra de Deus. Terceiro, ao lermos a Bíblia, devemos entender que somente Deus é quem pode nos capacitar a entender a sua própria palavra. Também, a palavra de Deus deve ser lida com perseverança. Com perseverança. Devemos também prestar atenção ao conteúdo abrangente da Escritura, para assimilar o seu verdadeiro significado. A palavra de Deus também, ela deve ser lida em espírito de meditação. Veja o que é que diz. Abra a Bíblia no Salmo 119, versículo 97. Veja lá. Salmos 119, versículo 97. Veja lá. 97, diz assim: quanto amo a tua lei, quanto amo a tua lei. É minha meditação todo o dia. Veja. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. A palavra de Deus deve ser a nossa meditação todos os dias. A palavra de Deus deve ser a nossa meditação todos os dias, meus amados irmãos. Também, ao ler a palavra de Deus, devemos aplicá-la a nós mesmos. Isto é, procurando discernir como se aplicam às nossas vidas e necessidades. Segundo as Crônicas, capítulo 34, versículo 21. Segundo as Crônicas, capítulo 34, verso 21. Veja o que é que diz lá. Ide e consultai ao Senhor, por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Ou seja, a palavra de Deus, se é lida e não aplicada, nós não vamos guardar a palavra de Deus. Como é que nós vamos guardar a palavra de Deus em nosso coração para nós não pecarmos contra Ele? Devemos, para não vivermos em pecado, para não vivermos secos, para não vivermos distante de Deus, nós devemos ter a palavra de Deus em nosso coração, guardá-la em nosso coração. Nós devemos viver a palavra de Deus. Nós devemos meditar todo dia, que a palavra de Deus ocupe o nosso coração, a nossa mente, que dirija as nossas emoções, a nossa razão, o nosso coração, a nossa vida, o nosso casamento, a criação de nossos filhos, o ministério na igreja, o ministério missionário, a pregação da palavra, a missão, o evangelismo, tudo envolve a palavra de Deus. Tudo tem que ser orientada pela palavra de Deus. A palavra de Deus deve ganhar preeminência em nossa vida. A palavra de Deus, ela deve ser prioridade em nosso coração. Nós devemos ler e meditar profundamente nessa palavra. Devemos ler a palavra de Deus também com abnegação, isto é, devemos abandonar nossas próprias opiniões, preferências e preceitos ou preconceitos, né? E aceitar e obedecer à vontade de Deus em vez de nossas próprias ideias. Veja, nós devemos abandonar os nossos conceitos. Nós devemos abandonar os conceitos da cultura que muitas vezes invade nosso coração. Nós não devemos moldar o nosso caráter pela cultura que nós estamos vivendo. Nós não devemos moldar o nosso caráter pela psicologia,
pela filosofia. Não, nós devemos nos alimentar e viver por meio da palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa mudar o meu coração, mudar a minha vida, possa me dar uma visão de mundo da perspectiva do próprio Deus. Então nós devemos ler a palavra de Deus e ler com espírito de obediência. Ler com o espírito de servo. Nós nos colocarmos debaixo da vontade de Deus e pedir a Deus, Espírito Santo, que mude nosso coração para que possamos andar conforme a palavra de Deus. Cristãos confusos, cristãos fracos na fé, cristãos que não estão andando de maneira fiel a Deus, é porque abandonaram a palavra. São apenas ouvintes da palavra, mas não são praticantes. Nas igrejas, nas denominações, está lotada de ouvintes da palavra. Bons ouvintes, mas poucos praticantes da palavra de Deus. Devemos ser bons ouvintes, mas nós devemos também ser praticantes da palavra do Senhor. Por fim, a leitura da palavra de Deus deve ser feita em oração. Vamos lá, vamos abrir no Salmo 119, 18. Salmo 119, verso 18. O que é que diz? Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Isso é uma oração. Isso é uma oração. Não é verdade, irmão Carlos Cícero? É verdade, irmão. Veja, Salmo 119, versículo 18, é uma oração. Ele diz: Senhor, desvenda os meus olhos. A palavra Senhor não aparece aqui no versículo 18, mas é como que ele estivesse falando com o Senhor mesmo. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa deve ser a minha e a sua oração. Quando nós formos ler a palavra de Deus, nós devemos lê-la com oração. Com oração, pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo, para que nós possamos entender a palavra do Senhor. E não apenas entender, mas crer, aplicar na nossa vida e viver a palavra de Deus. Meus amados irmãos, devemos aprender a ler a palavra de Deus de maneira correta. Devemos ler a Bíblia, mas nós devemos ler, crer nas promessas, crer na palavra de Deus, crer na lei do Senhor, e crer e também obedecer, pedir a graça de Deus para que possamos obedecer a sua palavra, aplicando ela às nossas vidas. E nós vivendo a palavra de Deus, nós vamos aplicar essa palavra também na vida de outras pessoas, na vida de outras famílias. Nós devemos ser discípulos da palavra para fazermos outras pessoas que não estão andando pela palavra, andem pela palavra. Faça uma pesquisa na sua igreja, faça uma pesquisa na sua família, faça uma pesquisa na sua denominação, na sua congregação. Pergunte a eles se eles sabem ler corretamente a Escritura. Não sabem. Nós devemos aprender a ler as Escrituras. Nós devemos aprender a ler a palavra de Deus de maneira correta. Que Deus aplique essa palavra no seu coração. Que o Espírito Santo guie a sua vida, para que você possa ler a palavra de Deus de maneira correta. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus eterno, Deus bendito, derrama da tua graça sobre nós. Deus, ensina-nos a ler a tua palavra, a viver de maneira correta, bíblica e aplicar aos nossos corações. Que o Espírito Santo aplique a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, as nossas leituras, as nossas meditações, que sejam meditações produtivas, que possam levar a nós a vivermos verdadeiramente a tua palavra. Que possamos ser servos da palavra, que possamos ser obedientes e praticantes da tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus, transforma o nosso coração,
transforma a nossa vida e ajuda-nos a ler corretamente a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, é que nós choramos e nós já te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma boa tarde. Que Deus conceda a cada um de vocês uma sexta-feira cheia da graça do Senhor. Uma sexta-feira cheia da palavra de Deus. Uma sexta-feira cheia da alegria do Senhor, invadindo os nossos corações. Que Deus abençoe. Que Deus ilumine a sua vida com a palavra dele. Que você seja uma bênção na mão do Senhor. Boa tarde. Que Deus abençoe.